A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo. E eu sou o professor Aurélio. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui para a lição de número 6, tem como tema Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já deixa o teu like abençoado nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Lembre-se que quem é inscrito no canal é alvo de intercessões. Adquira os nossos slides. Se você quer dar uma aula com excelência, apenas R$3 por semana e pode ter certeza, haverá prosperidade no teu ministério. Professor Aurélio, vamos entrar na lição. Vamos lá, temos o texto principal da nossa lição, que se encontra em João, capítulo 1, verso 1. É muito conhecido aí dos irmãos, você pode acompanhar depois nos slides. Temos o resumo da nossa lição, que diz que cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. É um resumo aí da nossa lição, que vai estar falando a respeito aí deste assunto tão interessante para nós, né? Quais seriam os objetivos da nossa lição hoje, né? Explicar a singularidade de Jesus, né? Destacar para os nossos jovens as evidências de que Jesus possuía atributos divinos e por isso faz dele humano e divino ao mesmo tempo, e saber também que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Então, são assuntos bem interessantes. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 1, verso 1 ao 5, Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 19, aí teremos a nossa leitura bíblica em classe. E a introdução da nossa lição diz assim: cremos que o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Entretanto, ao longo dos anos, a doutrina de Cristo tem sido submetida a muitas heresias. São pessoas incrédulas tentando explicar como o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo. E tal verdade não é uma questão mitológica, e isso você vai encontrar lá em Mateus, capítulo 1, e o versículo 20, e você verá que o objetivo dessa lição, irmãos, é reafirmar as bases da divindade, da humanidade e singularidade de Jesus, né? E aí, o primeiro ponto da nossa lição fala exatamente sobre isso, sobre a singularidade de Jesus. O primeiro tópico da nossa lição fala de plenamente divino, né? Jesus sendo plenamente divino e plenamente homem, né? Jesus Cristo, ele teve duas naturezas, isso nós sabemos, é bíblico, a divina e a humana. Ele era plenamente homem, mas também plenamente divino. Jesus era Deus vindo em carne. Isso também tem uma sustentação bíblica lá em João, capítulo 1, e todo ali esse capítulo, mas principalmente aí no versículo 1 também, né? Para ficar mais simples ainda, para você entender, plenamente divino não deixou de ser Deus. Exato. Sempre existiu, sendo Deus, decidiu encarnar. Divino não deixou de ser Deus. Humano não viveu aqui como Deus. Ele viveu aqui como um homem, mas não deixou de ser Deus. Exato. Habitou entre nós, e a sua encarnação foi um ato divino pelo qual assumiu para si a natureza humana. Então, Exatamente. Existem muitas provas da divindade de Cristo na Bíblia, e segundo Stanley Horton, os escritores dos evangelhos sinóticos usam a expressão Filho do Homem 69 vezes, e muitas vezes Jesus também se mostrou e se apresentou como sendo Filho do Homem. Quem muito falou sobre o Filho do Homem foi o evangelista Lucas, Dr. Lucas, porque Mateus dirigiu seu evangelho para os judeus. É o que mais aparece o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Você vai encontrar muita referência do Antigo Testamento em Mateus, porque o público de Mateus era os judeus. Marcos escreveu para os romanos, cristãos romanos, e ele apresenta Jesus, enquanto que Mateus apresenta Jesus como um grande rei, que os judeus sabem que o Messias é o grande rei. Marcos apresenta Jesus como um grande servo, para consolar até mesmo os cristãos romanos que viviam debaixo da escravidão romana. João escreveu o seu evangelho para o mundo todo, e Lucas escreveu o seu evangelho para os cristãos gregos. E entre os gregos havia muito aquele desejo da mitologia grega,
onde os deuses da mitologia grega desciam na terra, se relacionavam com mulheres e nasciam os semideuses. Então, muitos gregos tinham desejo e imaginavam que poderiam ser até um semideus. Para você ter uma ideia, o nome do continente europeu vem de uma história mitológica grega, onde Zeus, lá na ilha de Creta, teve um caso com uma mulher chamada Europa. E hoje todo o continente tem o nome desta mulher devido a essa história mitológica. E aí os gregos tinham esse desejo de ser um semideus. E aí Lucas, que apresenta o seu evangelho para os cristãos gregos, ele faz questão de mostrar que Jesus, ele era filho do homem, ele era humano, não viveu aqui como um deus ou um semideus, viveu como homem. Não deixou de ser Deus, mas andou aqui como homem. Exatamente, que é a última parte da nossa lição fala um pouquinho sobre isso, no sentido de esvaziar-se. Ele se esvaziou de toda a glória que ele tinha para vir aqui, mas não deixou as suas prerrogativas. Exatamente. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a declaração das Escrituras a respeito de Jesus. Anota aí. Ou baixa os slides. Baixa os slides. Muito bom ficou esse slides, muito bom. Então, nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, a palavra usada em relação a Cristo é Tel. E qual é o significado de Tel? Deus. O mesmo termo é utilizado para fazer menção do Criador dos céus e da terra, que é Deus, o governante sobre todas as coisas. Então, essa verdade ela pode ser vista nos seguintes textos ali que nós colocamos no Novo Testamento, em João, em Romanos, em Hebreus, em 2 Pedro. Você vai ver textos que vão te trazer exatamente essa base, essa ideia de que ele é o Cristo que veio e habitou entre nós. Então é importante nós observarmos que há ao menos 7 passagens no Novo Testamento que se referem explicitamente a Jesus como sendo Deus. Então vem da parte de Deus. Eu gosto daquele texto de 1 João 5,18. João diz que nós estamos no que é verdadeiro, que é Jesus. Este é o verdadeiro Theos, Deus, está escrito lá. Então o próprio João fala, confere lá, 1 João 5,18, este é o verdadeiro Deus. Aliás, o 5,20, exatamente. O 18 fala da questão do... E o 5,20, confere lá, 1 João 5,20. Este é o verdadeiro Deus. Então tem vários textos. O João 1,1 mesmo é o que mais explícito, clássico, Era Deus. Lembrando que a tradução do Novo Mundo, com todo respeito às pessoas que frequentam, as testemunhas de Jeová, nós temos que respeitar as pessoas, mas as doutrinas nós podemos refutá-las. Então, em respeito às pessoas, mas a doutrina... E aí a tradução do Novo Mundo, eles alteraram no original, não está como está na tradução do Novo Mundo. Sabe como é que está lá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. E coloca lá um Deus com D minúsculo ainda. E não, no original mostra no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tá claro, no original o verbo era Deus. E 1 João 5,20 confere lá, este é o verdadeiro Deus. No Antigo Testamento a gente vai ter também passagens que nós vamos encontrar, situações falando sobre isso. E temos uma muito conhecida, que é Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro e Deus Forte. Então Deus aí corrobora forte. Essa ideia e a Bíblia traz exatamente isso, de que Jesus era o próprio Deus, encarnado aqui como... nesse sentido que a lição mostra o lado divino dele. Exato. Ele é Deus e não deixou de ser Deus quando andou aqui encarnado. Nós temos o terceiro tópico da nossa lição e do primeiro ponto, sobre a singularidade de Jesus, nos traz aí a ideia e o sentido da palavra Kyrios, que vai ser aplicada a Cristo. Então, algumas vezes lá no Novo Testamento, esta palavra, Kyrios, ela é usada como uma referência a um ser superior, a uma superioridade. E aí você tem vários textos bíblicos, Mateus 13, 27, 21 e 30,
27:63, João 4:11. Então vão te trazer essa base bíblica para você mostrar aí para o seu aluno justamente esse sentido desta palavra. Então a palavra Kyrios, ela é usada para traduzir o nome de Deus, e várias vezes na versão grega lá do Antigo Testamento, né? Nos contextos também do Antigo Testamento, em que é apropriado esse uso dessa palavra, né? No sentido de Senhor, que era o nome do Criador e sustentador dos céus e da terra, né? O Deus onipotente. Então, tal verdade, irmãos, evidencia as duas naturezas de Jesus, que é a humana e a divina ao mesmo tempo. Exatamente. E essa questão de Kyrios, que é aplicada a Cristo, né? Que Cristo é a palavra grega, que ela diferencia, mas tem o mesmo sentido da palavra hebraica Mashiach. Exato. Que Mashiach é Messias, ungido. E Cristo também tem a ideia de ser ungido, divindade, que vem do alto, e mais exclusivamente no Antigo Testamento e Novo Testamento, no primeiro século, você dizer que alguém era filho significava ter a mesma essência. Fosse na questão natural ou entre as religiões. E quando muitos reconheceram Jesus como filho de Deus, até o próprio Caifás, ele ficou indignado, né? Quando ele fala para Jesus, Atá ben Elohim, és tu filho de Deus? Jesus diz, tu dizes. Porque, e se você for olhar um pouquinho também ali, e dar uma olhada lá no tetragrama, lá da palavra Deus, Yahvé, exatamente, vai te levar justamente para essa tradução ali de Kyrios, né, que vai ter o mesmo sentido. Então, Senhor, Deus, divino, Senhor, né, vem do alto. E essa questão de ser filho significa ter a mesma essência, a mesma homousia, a mesma natureza. E Jesus, filho de Deus, mesma natureza, automaticamente Deus. Então essa é a terceira e o último tópico aí da primeira parte da nossa lição, né? Essa palavra que traz bem explícita aí, né? Nós temos um subsídio aí dentro dos nossos slides, os irmãos que adquirirem pode ter isso também, né? Trazendo um pouco... Fala da encarnação, morte, ressurreição, né? E a segunda vinda. Exato, né? De que ele viveu aqui, mas ele não deixou essas prerrogativas como o Cristo, né? Que veio do céu. A segunda parte da nossa lição tem como título, né, tema evidências de que Jesus possuía atributos divinos. Né? O primeiro tópico da nossa lição fala-nos de que ele era onipotente, né? Então, onipotência, eternidade e onisciência. Jesus demonstrou a sua onisciência quando acalmou, por exemplo, a tempestade com apenas uma ordem, lá em Mateus capítulo 8. Quando multiplicou os pães... A onipotência. A onipotência, né? Na verdade, essa onipotência, onisciência, onipresença, ela se manifestava pelos dons do Espírito que estava em Jesus. Ele estava em Jesus ali, essa manifestação do reino pelo Espírito Santo, que estava em Jesus. Mas isso não significa que ele tinha esses atributos aqui como ele tinha lá. Porque Paulo diz que ele se despojou de sua glória e não teve por usurpação ser igual a Deus. Exato. Algumas coisas aqui ele estava um pouco limitado, mas o que se manifestava através dele, pelo Espírito Santo que estava nele, o Espírito Santo é Deus, e aí se manifestava essas virtudes dos atributos de Deus. Porque na realidade a sua natureza, a sua essência, existiam esses atributos que não, né? Que em alguns momentos se sobressaíam. Se manifestava. Exatamente. Então, quando ele multiplicou lá os 5 pães e os 2 peixes e alimentou uma multidão lá em Mateus capítulo 14, né, na transformação da água em vinho. Então, são situações que ele se apresentava exatamente conhecedor. Né, e que revelava essa essência divina nele. Não que ele andasse aqui como Deus, isso constantemente fazendo, andando, vivendo como Deus. Não. Pelo Espírito Santo, isso em vários momentos se manifestava, principalmente quando ele sai das águas do batismo. Sim. O Espírito Santo vem e unge ele e traz para ele esses atributos para se manifestar poder, a ciência. É claro que em dados momentos ali, a onipresença, a gente não vê muito ele lá e cá ao mesmo tempo. Né? Mas tem alguns momentos que a Bíblia deixa um vácuo, por exemplo.
quando ele sai do meio da multidão lá que queriam matar ele em Nazaré, Ninguém ninguém sabe como é que ele saiu dali. Não Pode estamos ser. afirmando, mas Mas fica um vácuo ali, né? Alguma por coisa isso, assim. inclusive, a lição ela trata justamente só dessas duas situações, que é a onipotência e onisciência. Que ele a tem onipresença, todo o poder, sabe? e ele conhecia todas as coisas, né? Então isso é o que fala sobre a natureza dele, a sua essência. Então Jesus declarou, algumas né? coisas, professor, como eu disse, essa questão da onisciência, totalmente como ele tinha lá, que ele diz aquela glória, não era porque, inclusive em relação à vinda dele, ele estava um pouco limitado aqui. Ele disse, olha, nem o filho sabe, porque ele estava limitado, porque ele estava aqui. Claro que hoje ele ressuscitou, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, nos céus e na terra, ele é Deus, e hoje ele sabe, hoje Jesus ele sabe quando ele virá. Até porque se nós dissermos que o Senhor Jesus não sabe, aí a gente dá margem para as seitas dizer que ele é menor do que Deus. Então, hoje ele sabe. Mas aqui ele estava um pouco limitado, ele menciona, nem o filho sabe, justamente porque havia um pouco de limitação, mas se manifestava esses atributos únicos de Deus. Ele mesmo se coloca também como participante da eternidade, né? Jesus ele declarou a sua eternidade quando ele afirma lá em João capítulo 8, versículo 58, dizendo em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Falando sobre ele. É nesses momentos que se manifesta a divindade dele. E também uma declaração lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, né? Eu sou o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim, né? Das letras lá gregas. Exatamente. Né? Então nós podemos ver, irmãos, a onisciência de Jesus quando ele revela conhecer o pensamento das pessoas em muitas situações, né? Jesus Cristo é Deus e o seu amor por nós fez com que ele assumisse a forma humana para nos redimir dos nossos pecados. Né? Então, aí nós temos esse primeiro tópico que é bem interessante também, os irmãos podem trabalhar bastante aí com seus alunos. Exatamente. Né? Só para reforçar aqui, esses atributos de Deus que se manifestava, únicos de Deus, isso aconteceu principalmente, não podemos esquecer, lembra que ele foi ungido, ele disse, me ungiu para evangelizar, o Espírito Santo, que é Deus, veio plenamente, Jesus foi o primeiro, depois de Adão, a receber a presença plena do Espírito Santo. Então, esses atributos que se manifestou no Senhor Jesus foi devido ao Espírito Santo que trouxe para ele quando ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então, se manifestava mesmo, e aí ele fez tudo que fez, né? Exato. O segundo e terceiro tópico, irmãos, aí da segunda parte da nossa lição, nos fala sobre a soberania de Jesus e de que ele é digno de adoração, né? Soberania em que sentido? Né? Lembrei de uma coisa interessante, professor. Alguém pode dizer assim, antes de Jesus ter sido ungido pelo Espírito Santo, ele operava milagres, se manifestava esses atributos exclusivos de Deus, do 0 aos 30 anos de idade. O que os irmãos acham? Manifestava ou não? Nós entendemos pela teologia que só depois que ele foi ungido pelo Espírito Santo é que ele começa o seu ministério e a manifestação do poder de Deus através da sua vida. Antes, não. Então, se alguém perguntar, ou se você ouvir falar de evangelhos apócrifos, que diz que Jesus operava milagres quando era criança, uma série de coisas, refute, porque não é verdade. Contradize muito a palavra de Deus. Exato. Uma coisa interessante que é para a gente pensar também aí com os nossos alunos, na nossa lição, quando um profeta ele entregava uma mensagem lá no Antigo Testamento, ele sempre dizia assim diz o Senhor. Ou seja, esse profeta, ele não era o próprio Deus ali. Deus estava usando ele para ele proferir essas palavras. Verdade. Diferente de Jesus, porque ele é soberano. Então, sua soberania, ela é vista no fato de que ele tinha poder para perdoar pecados. Exatamente. Então, Jesus pôde nos limpar, perdoar mediante o seu sangue, né, os nossos pecados. Então, diferentemente desses profetas que nós dissemos ali. Então, o mestre falou com autoridade divina porque ele era plenamente Deus. Então, ele era soberano, ele era superior, né?
E ele é digno de adoração por todas essas coisas que ele fez por nós, pela sua morte, pelo seu sangue, derramamento de sangue, né? Remissão dos nossos pecados. Então, e uma outra prova dessa divindade de Cristo é o fato de ele ser digno dessa adoração, algo que está vedado, né, a qualquer criatura, nem mesmo aos anjos. Lá em Apocalipse 19:10, a gente vê isso sendo dito, né? Mas, todavia, as escrituras sagradas, elas afirmam que Deus exaltou Jesus soberanamente, lá em Filipenses 2:9. Então o Senhor também ordena aos anjos que adorem a Cristo. E mesmo quando ele estava com o seu ministério, antes mesmo de morrer na cruz, a Bíblia dá testemunho, lá em Mateus 15:22, a mulher cananeia, a Bíblia diz que ela vem e o adorou. Vários textos, as pessoas vinham e o adoravam. Né? Do grego, a palavra adorar significa prostrar-se. Naquele contexto, quando você se curvava diante de alguém ou de uma divindade, você estava adorando. E aí, Jesus não repreendeu as pessoas. Anjos fizeram isso. Exato. Quando homens de Deus se curvaram perante anjos, um foi o próprio João, né? O anjo disse, não, eu sou teu conservo, eu sou servo junto contigo. Adora a Deus. Agora, Jesus nunca censurou ninguém quando vieram lhe adorar. Aí prova a sua divindade. Exato. Então ele é soberano e é digno de adoração. A terceira parte da nossa lição, ela fala exatamente aquilo que é o mais interessante da nossa lição. Exatamente. Que é Jesus esvaziou-se de si mesmo, né? Aí o primeiro e o segundo tópico dessa terceira parte fala de Jesus, né, se esvaziando da sua glória. E é uma pergunta que você pode fazer para os seus alunos, né? Jesus se esvaziou da sua glória mesmo para estar aqui conosco? E o segundo ponto, né, subponto, é o que diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, sobre este assunto, né? Então, irmãos, a palavra esvaziou-se vem do kenosis, lá de Filipenses 2:7, né? Ele envolve três aspectos aí interessantes e principais. Primeiro, anota aí ou baixa os slides. Encobrimento da glória pré-encarnado. O que quer dizer isto? O encobrimento de uma glória pré-encarnada. Que ele é luz. João chega a dizer que o rosto dele brilhava mais que o sol. Mas aqui ele andava com o rosto brilhando. Só em uma ocasião, lá em Mateus 17:1, né, que ele chamou Pedro, Tiago e João, isso ali é até profético, subiu um alto monte e se transfigurou. Mas fora isso, não. Então, esse encobrimento da sua glória ocorreu. Aqui que ele se esvazia. Segundo é a aceitação das limitações humanas. Ele teve que aceitar a dor. A gente vai ver em vários momentos, né? Jesus chorou. Jesus sentiu, né, a dor, cansou, sentiu fome, sede, homem de dores. Exato, né? A gente pode explorar aí dentro do nosso tempo, dentro de sala de aula. Filipenses lá, 2:7. Né? Filipenses 2:7 aí. O terceiro, né, que nós estamos falando aí, que envolve três aspectos aí desse esvaziamento, é o não uso voluntário de alguns de seus atributos durante a sua vida terrena, que foi aquilo que a gente tinha comentado ali no ponto anterior, né? Ficando dependente somente do quê? Dos dons do Espírito Santo. Sim, esses atributos, gostei, ficou muito claro aqui, ó. O não uso voluntário da onisciência, onipresença e onipotência. Ele não usou isso pelo seu querer, não. Se manifestou o poder e pertencendo a esses atributos, ficando dependente dos dons do Espírito Santo. Só quando o Espírito Santo ungiu, ele trouxe esta unção, esse poder da divindade, que já pertencia a ele, e aí é que começou a se manifestar esse poder que revela a onisciência, a onipotência, a onipresença. Né? Exato. Então, da onisciência até falou para Natanael, né? Ô Natanael, eu te vi lá. Sabe que os historiadores comentam dessa história? Que Natanael creu, porque quando Natanael era criança, os romanos fizeram uma perseguição na região da terra da cidade de Natanael, e os romanos tinham superstição com algumas árvores. Me parece que ele estava debaixo de uma figueira. Jesus falou, eu te vi debaixo da figueira, né, se não me engano. Sim. E os romanos tinham uma superstição, parece que a mãe dele, o pai dele, se escondeu com ele embaixo daquela árvore, e por causa disso os romanos não foram até eles. E aí só ele sabia disso.
E, de acordo com alguns historiadores, Jesus disse, eu te vi lá, debaixo da figueira. E aí, opa, Alguma coisa. achamos o Messias, espera aí. Só nós sabia desse fato, então tem tudo a ver, e aí ele se manifesta a onisciência, né? Pelo Espírito Santo que estava nele. Tá? Bom lembrar isso aqui. Se você adquirir os slides, ali tem alguns versículos mencionados. Que daí Muito você bom pode para fazer explorar, maratona né? bíblica Exato, ali. Ó. né? Então vejam só, irmãos, mesmo ele tendo todas essas limitações, né? E era necessário, por quê? Porque Jesus tornou-se a forma de um servo. Sim, senão Satanás ele ia acusar. Não, mas não foi válido reconciliar a humanidade, você vivendo como Deus aqui e se defendendo, ficando imune às tentações. Satanás iria acusar. Sim. Não, irmão, ele religou a carne, justificou a carne, andando aqui como homem. Ele recebeu a unção do Espírito e se manifestava no seu ministério, mas ele não foi blindado contra as tentações. Ele venceu por obediência sendo homem. Né? Tanto que lá no versículo 7 do capítulo 2 de Filipenses, né, você vai encontrar lá no original uma palavra enosen, né, que significa aniquilou-se. Né? E é a mais que se destaca ali dentro desse texto, porque literalmente ele esvaziou-se, tornando-se servo e humilhando-se. Né? Então ele deixou a sua glória, deixou o seu poder e esse humilhando-se aqui é triste até porque ele humilhou-se morrendo na cruz. Ele faz questão de mencionar isso. E o que tem a ver com a questão de humilhar-se? Irmãos, a cruz era a pena capital para os, me perdoa a expressão, para os vagabundos, para os ladrão, para os assassinos. Ele sendo Deus puro, santo, ainda recebe a pena capital mais humilhante que alguém poderia receber. Exatamente. Essa expressão, irmãos, ela mostra que ao se tornar homem, Jesus renunciou às suas prerrogativas como Deus. Ele renunciou à sua glória celestial. Né? Não deixando, porém, de ser Deus. Exatamente. Mas ele assumiu uma condição humana. De estar aqui, né? E passar pelas necessidades que o ser humano passa. Para ele sentir na pele e saber que o ser humano Eu costumo dizer que a única coisa que Jesus ele recebeu foi que a semente gerada no óvulo, no ventre de Maria, lá no óvulo, essa semente foi divina. Mas ele teve um desenvolvimento humano, natural, e não ficou blindado às tentações de maneira que ele não pudesse pecar. Exato. Ele, em tudo, diz a Bíblia, ele foi tentado, porém, sem pecado. Ele não pecou. Então ele venceu como homem. Por isso que ele dizia, eu sou filho do homem. Quando ele falava isso, eu acredito que o inferno tremia. Exato. Ele estava vencendo o pecado, as tentações, as carnalidades, o diabo, sendo homem. Então, ali nós passamos aí para o último subtópico aí, né, o terceiro tópico aí da terceira parte, já chegando no final da nossa lição, que nos fala sobre o alicerce da fé. Essas questões que nós trouxemos aqui para os irmãos, elas fazem com que a nossa fé tenha um alicerce, a nossa base cristã. Ele justificou a carne mesmo sendo homem nosso Deus. Até o apóstolo Paulo fala, olha, se alguém não acreditar que ele veio em carne, seja maldita essa pessoa. E o próprio Paulo diz que o diabo não confessa que Jesus veio em carne. E tem muita gente por aí que acha que Jesus não veio em carne, mas ele veio e venceu sendo filho do homem. Jesus Cristo, irmãos, é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então nós não podemos deixar que nada, ninguém venha perturbar a nossa crença na singularidade de Jesus. Então, crer na natureza humana e divina de Cristo é basilar, é uma base para todo o desenrolar da fé cristã. Então, para que esse pluralismo religioso que muitas vezes vem combater essas nossas ideias, e para evitar que isso obtenha êxito, né, a singularidade de Jesus terá de ser questionada. Então, nós não podemos permitir isto. Né? Exatamente. Que venham nos questionar e você fique sem resposta. Não, a nossa lição está trazendo justamente esse contexto aqui, essas ideias, para que a gente saiba responder no momento certo.
Baixo os slides tem todos os textos que provam a divindade de Jesus, mas também sua humanidade. E ele é o nosso Deus singular. Se humilhou para justificar a carne e abrir a porta da salvação. Não deixou de ser Deus, venceu e hoje tem todo o poder nos céus e na terra. Amém. A conclusão da nossa lição nos diz que somente por meio da ação de Deus e da singularidade de Jesus é que a humanidade caída pode ser resgatada. Jesus se fez carne para nos salvar. Na forma humana, também possui a alma e assim pôde se identificar conosco, com as nossas mazelas, com as nossas misérias. Então, como vemos, por exemplo, lá nos evangelhos, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, sentiu alegria, teve esperança. Ele compartilhou conosco a realidade da alma humana, mas ao mesmo tempo, ele é Deus. Glória a Deus, que maravilha. Nós chegamos ao final desta lição abençoada. Se serviu de bênção para a tua vida, compartilhe esta lição, deixa o ok nesse vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal, adquira os nossos slides e pode ter certeza, grande edificação virá para a tua vida, para os teus alunos, para a tua igreja e para a tua família. Vamos fazer uma oração? Vamos lá. Que a bênção desta lição, a sabedoria venha para a tua vida, para o teu coração. Pode orar, professor. Vamos orar, irmãos. Deus amado, queremos te agradecer Sim, por essa aula, pelos teus filhos que estão aí, Sim, Senhor, Jesus, ouvindo abençoe. e aprendendo da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada Sim, dia Pai. mais fortes, fiéis a Ti, Sim, reconhecendo que o Senhor Sim. é a nossa base, Sim, sim, Pai. Dê e sabedoria. que Ele possa Dê ser uma sabedoria. bênção para as nossas vidas. Sim, Sim, esteja as tuas mãos sim. preciosas sobre os nossos alunos, Sim. dá-nos da tua bênção e da Sim. tua graça, é o que nós te pedimos, Jesus. Amém. Amém. Tome posse dessa bênção. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém. Amém.